Paz e bem, pessoal, bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre a liturgia de hoje, deste sexto domingo do tempo da Páscoa, dia 25 de maio. Então, a primeira leitura é Atos 15, do 1 ao 2, depois do 22 ao 29, tudo no capítulo 15. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que era muito respeitado pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de acordo comum, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, aqui a luta, dos primeiros discípulos em constituir as comunidades. E este conflito entre aqueles que vinham do judaísmo, que estavam seguindo a lei de Moisés, principalmente no rito da circuncisão, lógico aqui, somente aqueles que, um grupo, que estava muito aferrado nessa tradição antiga e que achavam que aqueles que vinham gregos ou de outras regiões e que não eram judeus deveriam fazer primeiro os ritos antigos para depois se tornarem cristãos. Esse grupo, vocês percebem que ele causou confusão, nessas comunidades, e eram de Jerusalém. Só que quando vão a Jerusalém, eles vão dizer, olha, não era do nossos, eles estão causando perturbação aí em vocês, e por isso que essa carta enviada para essas comunidades para dizer assim, não, chega. O que isso leva a gente a refletir? Sobre a questão de colocar cargas onde que não não deveria acontecer. Então, muitas das vezes prezamos tanto pelos ritos e normas mais do que o amor, impedindo as pessoas de viver na comunidade plenamente e também de encontrar com Deus. Ou seja, às vezes não se vai à intimidade do Senhor, ao céu, e nem se deixa outras pessoas irem, por tantas barreiras. É claro que aqui a gente poderia entrar em vários pormenores, em cada situação, que a gente ficaria aqui um tempão falando sobre isso, e muita gente poderia entender errado, porque às vezes a gente tem essa tendência de 880, ou não é, não tem meio termo. Como eu conheço pessoas assim, e nós temos essa tendência em nós.
tem que ser assim. Se não for, não pode ser, né, do outro jeito. Esse é um grande perigo para a nossa vivência cristã, né? Focar a nossa fé, o nosso encontro com Deus, a nossa vivência em comunidade, a partir de uma visão extremamente moralista, dogmática. Aí você fala assim, uai, Frei, você está contra os dogmas? Não estou falando contra os dogmas, estou falando como que nós interpretamos e vivemos a doutrina cristã. É a doutrina pela doutrina, né, o que está escrito no papel, nas normas da igreja, ou é o amor que gera, né, um modo de ser que dá sentido à doutrina, né? Então, dá todas as normas que nós temos como comunidade. Então, vamos tomar cuidado, né? Vamos tomar cuidado para não colocar peso onde não deveria existir, ou mesmo vamos tomar passos, né, em direção talvez de tirar muitas cargas que estão pesando os nossos irmãos, impedindo eles de fazer um encontro com Deus. Segunda leitura, Apocalipse. Então, capítulo 21. Está aí no versículo 10 a 14, depois 22 ao 23. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as 12 portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, essas imagens, né, essas palavras, esses números, né, tantos números, né, então 3, 12, né, alicerce, muralhas, então 3, 3, 3, 3, né, 4 vezes 3, 12, né, e esses alicerces, os 12, né. Se a gente parar um pouquinho para refletir, lembrar de outro texto do Apocalipse, que mais anterior, nós estamos aqui no capítulo 21, né? Vamos lembrar lá do capítulo 12, se eu não me engano, onde aparece a mulher vestida de sol, né? Aí você pergunta, o que que isso tem a ver com a mulher vestida de sol, né? Lembra das 12 estrelas, né, que tinha na sua coroa? Então, refere-se o quê? 12 apóstolos. Então, essa mulher vestida de sol. E aqui, esta cidade santa, né, Jerusalém, que desceu do céu. Então, a mulher que aparece lá no capítulo 12, aqui, essa Jerusalém que desce do céu, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Segue esta linguagem joanina, né? O que é aqui? É a esposa do Cordeiro. E o que é a esposa? Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. Então aqui tem toda uma descrição de como essa igreja ela vai sendo formada pela graça de Deus, né? E ela tem várias portas em várias direções. Aí nós vamos lembrar dos Atos dos Apóstolos, né? Como que eles começaram a falar em várias línguas, em diversas línguas. Ou seja, essa igreja que está em missão por todos os lados do mundo, né? De todas as nações, tribos, línguas. Então ela sai espalhando a mensagem do evangelho. E aí que tem como centro, né, essa cidade, né? Não tem um templo, né? Porque ela mesma já é um templo, né? Toda a cidade, ou toda a igreja. Igreja, nós, né? Então, pela graça de Deus, e aqui também referindo, também a gente pode aqui uma questão escatológica, né? Essa igreja gloriosa, que será gloriosa em Cristo, ainda peregrina,
mas já despontando a glória de Deus no seu meio, no seu conviver, né? No seu testemunho já se manifesta a glória do Senhor. Muito bem, e que isso nos chama a pensar e refletir, né? Como nós somos igreja? Onde estão os nossos alicerces? Quem são? É a vivência comunitária, é a graça de Deus, é a palavra de Deus na nossa vida, que tem como fundamento os 12 apóstolos, ou é outro fundamento que eu tenho? Eu sou cristão, mas eu sigo tal ideologia. Eu sou cristão, mas eu sou mais do padre fulano, do frei ciclano, do que de Deus, né? Então é alguma coisa que a gente precisa refletir. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, de quem que eu sou? Ou eu sou de Cristo? E de Cristo como igreja, vivendo nesta nação que tem como fundamento os 12 apóstolos. Coisa para a gente pensar hoje em dia, né? Com tanto modismo, com tanto ídolos, né? Tanto de personalidades, também ídolos de dinheiro, ídolo poder e tantos outros ídolos. O Evangelho, João 14, 23, 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui, né, se alguém me ama, guardará minha palavra. É interessante porque, né, quem não me ama não guarda a minha palavra. Aqui é vamos dizer, uma redundância, né, no sentido, quem não tem o tesouro, não descobriu esse tesouro, que é a ação de Deus em nós, então não tem jeito, né? Se ele se deixou levar por tantas outras forças, né, gravitacionais do mundo, vamos dizer assim, né, que atrai, que nos ocupa, que nos perturba, então não tem como guardar a palavra do Senhor, porque ele está muito ocupado, preocupado, ou seja, antes de já estar ocupado, né? Antes de se interessar pelo tesouro verdadeiro, já está ocupado com os tantos tesouros falsos, né? Onde que a traça, a ferrugem corrói. Então esse que fica aí preso, não há como guardar, né? Porque aquele que gosta de alguma coisa, ele se dedica àquela coisa. Por isso que é uma coisa que a gente precisa pensar muito. Nós como cristãos, a gente pode perguntar assim: não, eu creio em Deus, né? Mas você lê a Sagrada Escritura, você tem as orações pessoais. Aqui a gente toma muito cuidado, né? Quando eu falo, você tem oração pessoal, por favor, não pense somente em questão de tempo. Isso tem sido um problema para nós hoje. A gente fala assim, olha, vamos rezar mais. As pessoas acham que precisa rezar 2 horas, 3 horas por dia, que precisa levantar de madrugada, né? Tá virando um problema isso, né? Não era um problema antigamente, mas pela ideia de produção, eu só rezo se eu rezar muito. Se eu não rezar muito, isso não é oração. Quem disse isso? Da onde que nós tiramos essa ideia, né? Então, sim, precisamos rezar, mas de acordo com o estado de vida, né? De oração, de vida sacramental, de meditação da palavra, ou seja, dedicar a esse tesouro que nós encontramos. Então, se alguém diz que ama a Deus, mas não pratica as coisas de Deus, né? Fica meio estranho, né? Não pratica a caridade, o amor, não pratica a vida de oração, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa atrapalhada,
né, que não está batendo. O nosso costume, né, que às vezes é o mínimo, né? Um costume tradicional de, não só ir na igreja domingo e pronto. E do dia a dia, né, durante a semana, como que eu me comporto se eu digo que guardo, né, guarda a palavra de Deus, se eu não procuro praticá-la? É uma coisa. Então, aqui a promessa de novo do Espírito, né? Vamos lembrar, estamos no fim, né, do tempo pascal, e agora essa promessa, né? Lembramos esses dias agora, nós meditávamos aqui durante a semana, que é essa promessa do Espírito que vai revelar tudo aquilo que o Senhor ensinou. Os discípulos, a memória nossa sabe que é fraca, né? Então precisa de ser fecundada, e essa memória que deve se tornar viva, né? Não simplesmente uma lembrança, mas uma memória que vai se encarnando na vida. Aquilo que é lembrado é vivido, né? E aí a ação do Espírito Santo, que é esse prometido do Senhor, né? Eu vou, mas eu vou enviar, né, e voltarei a vocês. Ou seja, eu vou viver em vocês, né? Vou adentrar no meio de vocês, dentro de vocês. Agora, se a gente, depois da ressurreição, a gente fala o poder do ressuscitado em nós, né? Em nós, em cada um de nós e assim na sua igreja. E aí ele fala, deixo-vos a paz, né? E aí a paz que nós falamos esse outro dia, agora dessa semana, se eu não me engano, ou semana passada, não me lembro, mas não é a paz da anestesia, né? Não vamos confundir a paz cristã com a paz que é uma anestesia. Ah, não vou preocupar com nada, graças a Deus. Não, isso é outra coisa, né? Isso pode chamar de paz, mas não nesse sentido do evangelho, né? A paz está relacionada à fé, né? Sabemos que temos conflitos, desafios, temos ansiedade de colocar o reino de Deus, né, em prática em nossa vida e ajudar a comunidade a viver isto. Então, essa paz de Cristo, ela gera um pouco de ansiedade nesse sentido, né? De missão, de sair, de preocupação com o mundo, de preocupação com a paz, né? Com a luta pela paz. Não é simplesmente, que paz gostosa. Não, tem esses momentos de consolo? Sim, tem na vida de todos, né? Deus nos concede isso muitas vezes. Às vezes na oração, às vezes nos acontecimentos da vida, nós podemos ter consolos, podemos ter momentos de tranquilidade, né? Na meditação, na oração pessoal, isso pode acontecer. Porém, isso não é o foco, né? Isso aqui não é essa paz aqui que está falando, mas é a paz de Deus, essa paz constante de uma fé viva, né? Então, deixo-vos a paz, não a dou com o mundo. Olha só, não é a paz de rolar o Instagram, agora eu tô achando legal, ai que gostoso, né? Não, essa é a paz da doença, é outra coisa. Vou, mas voltarei a vós. Disse-vos isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis, né? Então, essa é a nossa caminhada. Então, meus irmãos, vamos caminhar neste tempo pascal, está aproximando aí Pentecostes, né? Então, essa preparação nossa, abertura ao Espírito Santo, ele já está, né, agindo em nós, mas todo ano celebramos para que possamos reviver esse momento importante que nos vivifica, né? Então vamos assim caminhando. Espero que você faça a sua meditação, por favor, né? Vou insistir, não fique somente com as pregações na internet, não faça isso, né? Divulgue também pelas pessoas, que eu vejo que tem muitas pessoas que têm ouvido as pregações aí de tantos irmãos que fazem, padre, sacerdote, ou irmãos leigos, comunidade de vida, e não fazem, né? Essas pessoas ouvem, não fazem a própria meditação. Isso é um risco, né? Um risco, porque acostuma que um terceiro fale para ela, e ela não faz a meditação. E aí, né? Como fica? Então, se você ouve aqui, ouve com outra pessoa, lembre-se, você precisa fazer a sua meditação pessoal. Nunca esqueça disso, ou senão vai ficar anêmico, viu? Vai ficar aí sem vigor, né? Então presta atenção nisso, tá? O Senhor esteja convosco, o Senhor vos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem.